Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre o maior artilheiro da história do seu time. Produzir esse conteúdo deu bastante trabalho, por isso nos ajude a compartilhar esse vídeo ao número máximo de pessoas. A nossa meta para esse vídeo é de 1000 likes. Começamos com o ABC de Natal, clube tradicional da região do Nordeste. O Alvinegro é simplesmente o maior campeão estadual do futebol brasileiro com 57 títulos conquistados. O maior artilheiro da história do clube é o atacante Jorginho, que atuou em meados dos anos 40 e 50 e marcou 219 gols. Nesses primeiros 5 anos de vida, o grande destaque do Amazonas é o atacante Sassá. Ele chegou no ano passado e virou o principal artilheiro da recente história da equipe com 25 gols marcados. Por outro lado, o América Mineiro é uma equipe centenária e que por muitas vezes disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. Seu maior artilheiro foi o atacante Sátiro Taboada. Segundo o historiador da equipe, Carlos Paiva, o jogador marcou 170 gols durante sua longa jornada pelo Coelho. O América de Natal é outra equipe tradicional do futebol potiguar. Apesar de ter menos títulos estaduais do que o seu rival, o ABC, o Dragão já conquistou uma edição da Copa do Nordeste em 98. O principal artilheiro da equipe é o atacante Elinho com 85 gols marcados. No último dia 26, o Atlético Paranaense completou 100 anos de história. Apesar de ter conquistado seus principais títulos no século XXI, o maior artilheiro do Furacão atuou nos anos 60 e 70. O meia Cicopeira foi um grande ídolo do clube e anotou 157 gols em mais de 250 partidas. Já o maior artilheiro do Atlético Goianiense é mais recente. O atacante Juninho permaneceu no Dragão entre 2008 a 2015 e disputou as séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Juninho foi tricampeão goiano e marcou 94 gols somando todas as competições. O grande artilheiro do Atlético Mineiro é também o maior jogador da história do clube. Quem acompanhou a carreira de Reinaldo de perto garante que ele foi um dos principais atacantes já produzidos pelo futebol brasileiro. Apesar de ter sofrido bastante com as lesões, Reinaldo marcou 255 gols pelo Galo. Pelo Avaí, ninguém marcou mais gols do que o atacante Saul Oliveira. De acordo com o livro Avaí Futebol Clube, de Alexandrino Barreto Neto, o artilheiro foi às redes em 187 oportunidades com a camisa do Leão. O atacante Carlito atuou pelo Bahia entre 1946 a 1959. Pelo tricolor, ele anotou 233 gols, segundo o site oficial do clube. No seu último ano pelo Bahia, Carlito ainda fez parte do elenco campeão brasileiro em cima do Santos de Pelé. O maior artilheiro da história do Botafogo é o Quarentinha com 313 gols. Um fato curioso sobre esse jogador é que ele não comemorava os seus gols, já que considerava isso uma obrigação para o atacante. O Botafogo de Ribeirão Preto revelou para o futebol dois irmãos que fizeram muito sucesso, Sócrates e Raí. O primeiro é inclusive o maior artilheiro da história do clube. Mesmo atuando como meia, Sócrates marcou 101 gols de acordo com o site oficial da equipe. O principal artilheiro do Bragantino vem pouco antes da parceria firmada com a Red Bull. O atacante Lincoln atuou por 6 temporadas no Massa Bruta e marcou a maioria dos seus gols no Paulistão e na Série B. Quando nós falamos do Brasiliense, é difícil de não lembrarmos do ex-meia Iranildo. Além de ser o jogador que mais vestiu a camisa amarela, Iranildo também se mantém como o maior artilheiro da equipe. Foram 71 gols em 297 partidas realizadas.
Nos últimos anos, o Brusque tem atuado com frequência na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador mais marcante nesse período foi, sem dúvidas, o meia Thiago Alagoano. Segundo o site O Gol, ele marcou 50 gols em 144 jogos pelo clube catarinense. O grande ídolo do Ceará no século passado foi o atacante Gildo. Foram 10 anos de serviços prestados ao Vozão, com direito a muitos gols e títulos estaduais. Gildo balançou as redes em 261 oportunidades. Pela Chapecoense, o maior artilheiro é o atacante Bruno Rangel. Logo no seu primeiro ano, ele marcou 31 gols na edição da Série B e ajudou o clube a obter o acesso para a elite do futebol brasileiro. Bruno se consolidou como o principal goleador geral da Chape nas temporadas seguintes, mas infelizmente ele foi uma das vítimas fatais do acidente aéreo em 2016. No Corinthians, o maior artilheiro é o atacante Cláudio. Ele foi principal líder da equipe nos anos 50 e marcou 305 gols em 550 jogos. O maior artilheiro do Coritiba é o atacante Duílio Dias, com 206 gols. Ele defendeu o Coxa entre 1954 a 1963. Anos mais tarde, o seu filho Duílio Júnior também atuaria com a camisa alviverde. No CRB, o grande artilheiro é o Joãozinho Paulista. Pelo Alvirrubro, o atacante anotou 190 gols e ainda foi artilheiro do Campeonato Alagoano em 3 oportunidades. Com 84 gols marcados, Vanderlei é o principal artilheiro da história do Criciúma. Além dos gols, ele também participou do maior título da história do clube, a Copa do Brasil de 91. No topo da artilharia do Cruzeiro está o meio atacante Tostão. Ele foi, sem dúvidas, um dos melhores jogadores da sua geração, tanto que foi fundamental no tricampeonato mundial da seleção em 70. O CSA tem o atacante Catanha como principal goleador. Ele marcou 56 gols em 2 passagens pelo clube azulino. Catanha também fez muito sucesso no futebol espanhol e se naturalizou para jogar algumas partidas pela Fúria. Fundado em 2001, o Cuiabá tem o atacante Fernando no topo da lista. Ele atuou pelo Dourado na década passada, onde marcou 54 gols em 109 partidas. Um dos maiores ídolos da história do Figueirense foi o Meia Fernandes. Em 2 longas passagens pelo clube catarinense, ele pôde se consolidar como principal artilheiro do clube. Foram 108 gols em mais de 400 partidas pelo Figueira. Pelo Flamengo, o destaque é o meia Zico. Considerado o maior ídolo da história do clube, o Galinho foi o líder da equipe em várias conquistas nos anos 80. Somando as partidas por todas as competições, Zico balançou as redes em 508 oportunidades. O maior artilheiro da história do Fluminense é o atacante Valdo. Aqui no Brasil, ele só atuou pelo tricolor e anotou 319 gols em 403 jogos. Depois de sua passagem pelo Fluminense, Valdo jogaria por 10 anos no futebol espanhol. Uma pesquisa recente realizada pelo historiador David Barbosa colocou o atacante Geraldino Saravá como o maior artilheiro da história do Fortaleza. Durante sua passagem pelo Leão, ele também foi o principal artilheiro do estádio Castelão. Na maior parte de sua carreira, o meia Rodriguinho vestiu a camisa do Gama. Já é conhecido de que ele foi o jogador com mais partidas pelo clube e acredita-se também que ele foi o principal artilheiro com 47 gols marcados. Com 145 gols marcados, Araújo é o maior artilheiro da história do Goiás. Foi na primeira passagem, entre 97 a 2003, que o atacante mais se destacou. Nesse período, ele acumulou 5 títulos estaduais, 3 Copas do Centro-Oeste e uma Série B.
No Grêmio, o maior artilheiro é o atacante Alcindo. Pentacampeão gaúcho como tricolor, ele se destacava com frequência no clássico Grenal. Foram 12 gols marcados no duelo com o rival. Alcindo também defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 66. Na década de 40, o atacante Zusa se tornou o maior artilheiro da história do Guarani. Após passagens por Corinthians, São Paulo e Palmeiras, ele defendeu o Bugre já aos 30 anos de idade. De acordo com o historiador Celso Franco de Oliveira Filho, Zusa marcou incríveis 221 gols em 145 jogos pela equipe. O maior artilheiro da história do Internacional é o atacante Carlitos. Segundo o site oficial do clube, o jogador marcou 42 gols em Grenais, o que o torna o principal goleador do clássico. A média de gols também chama atenção, foram 485 gols em 384 jogos. O grande artilheiro da história do Juventude é o atacante Mário Martini. Pouco se sabe sobre o jogador, mas de acordo com o site oficial do clube, ele marcou 217 gols em mais de 300 jogos realizados. O atacante Gauchinho é o maior artilheiro da história do Londrina. Ele chegou ao clube em 62 e rapidamente se tornou um dos principais ídolos da torcida. Assim como Mário Martini, Gauchinho também marcou 217 gols pelo Tubarão. Além de ser o principal artilheiro do Náutico, Bita é também um dos maiores jogadores da história de Pernambuco. Ele foi decacampeão estadual consecutivo atuando pelo Timbu e pelo rival Santa Cruz. Bita também foi artilheiro em 2 edições da Taça do Brasil. No Palmeiras, o maior artilheiro é o atacante Heitor, que defendeu a equipe entre 1916 a 1931. O atacante colecionou diversos títulos pelo Alviverde, entre eles 4 edições do Campeonato Paulista e um torneio Rio-São Paulo. Com uma média de meio gol por partida, Saulo Freitas é o principal artilheiro da história do Paraná. Ele brilhou na equipe durante os anos 90 e foi fundamental em 3 títulos estaduais e na Série B de 92. Com 249 gols marcados, Bené é o maior artilheiro da história do Paysandu. Foram 8 anos de serviços prestados ao Papão e 5 títulos estaduais conquistados. O maior artilheiro da história da Ponte Preta é o meia Dicá. Ele é também recordista de jogos pela equipe com a incrível marca de 581 partidas disputadas. Na Portuguesa, o maior artilheiro é o Meia Pinga. De acordo com a revista Placar, ele marcou 190 gols na sua passagem pela Lusa. Pinga também defendeu a seleção brasileira na Copa de 54. No Remo, o maior artilheiro é o Dadinho. O atacante defendeu o Leão em 5 temporadas. Foi campeão estadual em 86 e ainda foi decisivo para o acesso da equipe para a Série A em 84. O folclórico atacante Cabecinha é o destaque no Sampaio Correia. Segundo o blog do Cássio Zirpoli, especialista em futebol nordestino, o atacante marcou 91 gols pela Bolívia querida. Nos anos 30 e 40, Tará se tornou o maior artilheiro da história do Santa Cruz. Ele marcou 207 gols e ajudou o clube pernambucano a conquistar seus 3 primeiros títulos estaduais. O Rei Pelé é obviamente o maior artilheiro da história do Santos. Segundo os registros da equipe, foram 1.091 gols marcados em 1.116 jogos disputados. Em toda a história do futebol, ele é o jogador que fez mais gols por um único clube. No São Paulo, o atacante Serginho Chulapa é o maior artilheiro, com 242 gols marcados em 9 temporadas pelo tricolor. Apesar de ser um grande goleador, Serginho era conhecido pelo seu comportamento explosivo dentro de campo.
Pelo Sport Recife, o maior artilheiro é o atacante Traçaia. Ele foi o principal líder do time rubro-negro no final dos anos 50. E por conta das suas boas atuações, ele também foi convocado algumas vezes para a seleção brasileira. No 13 da Paraíba, ninguém marcou mais gols do que o atacante Mário Buxodo. Ele atuou pelo clube entre 1949 e 1954 e pôde balançar as redes em 178 oportunidades. Roberto Dinamite acumulava diversos recordes na sua carreira. Além de ser o maior artilheiro da história do Vasco, ele é também recordista de gols no Campeonato Carioca e no Brasileirão. Segundo o site oficial do Cruz Maltino, Roberto anotou incríveis 617 gols em pouco mais de 1000 partidas. Túlio Maravilha foi um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Apesar de ter atuado em diversos times, ele conseguiu alcançar o topo da artilharia do Vila Nova em 2 passagens. Foram 92 gols marcados com a camisa do Tigre. Com 150 gols marcados, especialmente na década de 50, o atacante Juvenal é o maior artilheiro da história do Vitória. Seu grande momento no clube foi o Campeonato Baiano de 1953. Juvenal foi campeão e artilheiro daquela edição. Por fim, nós separamos uma lista com os artilheiros de outras 40 equipes no futebol brasileiro. Não esqueça de curtir esse vídeo pra gente atingir a meta de 1000 likes. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!